O homem sem Deus, o homem no estado de depravação total, longe dos caminhos do Senhor, longe do propósito de Deus. E Paulo explana, então, apresenta o plano de Deus, a manifestação da graça de Deus por meio de Jesus. A maneira como a Deus envia o seu Filho para morrer por nós pecadores, mostrando que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado não seria outra senão a morte, mas Deus, por causa da sua grande misericórdia, do seu amor, Ele envia Jesus, e Jesus morre a nossa morte lá na cruz. E essa morte é para aqueles que são imerecedores. Essa graça se manifesta sobre a igreja que Deus separou e escolheu. O sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo, e é eficiente sobre esta igreja que Ele separou, que Ele escolheu. Esses pecadores separados, escolhidos, são lavados pelo sangue de Jesus, são justificados. A fé é um presente de Deus para esses que são justificados. Paulo então faz toda essa explanação, falando de como o pecado entra no mundo por meio da desobediência de Adão, como a graça se manifesta por meio de Jesus. E agora a gente chega ao final da primeira parte da carta aos Romanos. Daqui a pouco, a partir do capítulo 12, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade diante de tudo que Deus fez. O que eu e você, o que nós, seres humanos, precisamos, devemos e podemos fazer uma vez alcançados por essa graça. E no final do capítulo 10, vamos ler o texto que está aí. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Duas verdades sobre Israel que nós encontramos nesses últimos versículos do capítulo 11 e que caminhamos aí para fechar a primeira parte da carta aos Romanos. Duas verdades sobre Israel: ser povo escolhido, separado, acolhido e liberto da escravidão do Egito não foram garantias de um verdadeiro relacionamento com Deus. O povo é tirado do Egito depois de 430 anos de escravidão, depois de serem totalmente aculturados por aquele ambiente, corrompidos por aquela religiosidade. Deus, ele envia Moisés, tira o povo do Egito. Por meio das 10 pragas, ele quebra toda a espinha dorsal da religiosidade egípcia, põe os deuses egípcios embaixo do chinelo, para mostrar para Israel que é o verdadeiro Deus quem os está libertando, separando, escolhendo. Leva esse povo para o deserto. Eles ficam 40 anos no deserto. Nós usamos às vezes a expressão vagando pelo deserto, mas na verdade o deserto é uma escola. Deus está dando uma identidade para essa nação, para este povo. É o povo monoteísta, diferente das demais nações. Eles ficam ali, Deus envia os seus mandamentos. Através de Moisés, manifesta a sua vontade a esse povo e vai doutrinando esse povo no deserto. O deserto é uma escola para Israel. Depois eles chegam à terra prometida. Mas o que percebemos já no deserto, no caminho do deserto, no tempo do deserto, é
aquilo que é uma escola, que é uma formação, imagina, desde o ensino fundamental, desde o prezinho até um doutorado, são 40 anos de aprendizagem nessa escola do deserto. E quando termina toda essa formação, essa graduação do povo, o que a gente percebe é que não é muito diferente dos dias atuais, daquela garotada que às vezes vai para a escola, mas não sabe o que é que está fazendo lá. Às vezes vai para a escola porque a família colocou na escola, porque é uma tradição da família que se estude, vai para a escola porque faz parte de uma cultura onde é necessário estudo, onde é necessário estar numa escola, estar em formação, mas no fim das contas, como acontece com alguns que se põem ou que estão na escola, na graduação nos nossos dias, não sabe nem o que é que está fazendo lá. Passa por todas as etapas, cabula a aula, não estuda para as provas, não presta atenção no que está sendo ensinado, no que está sendo falado, consegue aos trancos e barrancos, faz uma colinha aqui, outra colinha ali, consegue se formar, mas não alcança o real objetivo, porque não sabe o que estava fazendo lá. E o que a gente percebe é que a nação de Israel, todos aqueles que saíram do Egito, os que saíram do Egito, com exceção a Josué e Caleb, eles não sabiam o que estavam fazendo no deserto. Eles não estavam lá porque eles queriam, porque eles foram rebeldes e desobedientes o tempo todo. E dos que saíram do Egito e passaram os 40 anos, todos morreram no deserto. Só Josué e Caleb, que entenderam, que assistiram todas as aulas, prestaram atenção, que se manifestaram o desejo de aprender aquilo que estava sendo proposto, que estava sendo ensinado. Eles aprenderam os mandamentos de Deus, entenderam o propósito e a vontade de Deus. Isso fez com que eles prosperassem na presença de Deus, porque para eles o deserto não era punição, para eles o deserto não era abandono, para eles o deserto não era um castigo de Deus. Eles reclamavam que Deus os tinha tirado do Egito, onde tinha pão, onde tinha carne, onde tinha leite. Eles se esquecem que eram escravos ali, e eles reclamam, parecia que o Egito era um oásis, era um spa onde eles passaram mais de 400 anos. Eles reclamam o tempo todo, e o deserto para eles é um lugar ruim. Mesmo Deus dando sombra durante o dia, dando claridade e calor durante a noite, eles reclamam, eles se rebelam, eles não entendem o que está acontecendo. Para Josué, Caleb e para o próprio Moisés, apesar de Moisés não ter entrado na terra prometida, e não entrou por um aspecto didático, Deus estava ensinando para o povo de Israel. Moisés tinha que passar por aquilo que eles obedeceu uma única vez, e glória a Deus, Moisés viu a terra de longe. E aí já me falaram, quando a gente for para Israel, eu quero subir no monte e falar, se tiver oportunidade, sobe e dá uma olhada, dá para você ver o que Moisés viu. Quem já viu diz que é algo belíssimo, maravilhoso. Moisés viu e não entrou, mas depois Moisés estava com Jesus lá no Monte da Transfiguração, que foi muito melhor do que ter pisado na terra prometida, por melhor que ela fosse. Para Moisés, para Josué e Caleb, o deserto foi a oportunidade de desenvolver relacionamento com Deus, um verdadeiro relacionamento de dependência, de quebrantamento e de aprendizagem. Passa pela vida aprendendo sobre Deus. Fazer parte dessa nação, os povos pagãos temiam Israel, porque Deus de Israel era poderoso. Eles sabiam disso. Deus falava com eles o tempo todo por meio de Moisés. Eles estavam no deserto, mas não passavam por todas as privações do deserto. Mas tudo isso foi dado por Deus, e nada disso foi garantia de um verdadeiro relacionamento com Deus. Nascer na igreja, ser batizado como criança, até professar a fé na adolescência,
fazer parte do grupo de louvor, ou até mesmo ir para o seminário, ser graduado em teologia, ou em qualquer outra situação, isso é muito importante, isso é muito legal, mas não significa relacionamento com Deus necessariamente. Relacionamento com Deus é muito mais do que isso, é o quebrantar diante de Deus. Isso não é percebido em Israel. E a segunda verdade sobre Israel: oferecer sacrifícios, cumprir rituais de religiosidade e se dizer filho de Abraão não são mais importantes do que a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós, na semana passada, eu e a Luísa estivemos num acampamento de família lá em Vargem Grande Paulista, lá na Raposo Tavares, falando para uns irmãos de uma igreja, e o tema que eles passaram para eu refletir com eles era o capítulo 3 de Jó. E eu li aquele capítulo 3 e falei, caramba, eu podia ter deixado eu escolher o texto que eu queria para pregar. Que texto mais complicado esse de Jó. E aí comecei a ler o capítulo 3. Jó lamenta o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Passa o tempo todo reclamando durante aquele capítulo. E aí fui para o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus e Satanás está com eles. E Deus pergunta para Satanás de onde ele estava vindo. Satanás diz: eu vim de passear a terra e rodear por ela. Ou seja, Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele precisa ficar passeando. Deve ter um jatinho. Tem muita gente hoje em dia que anda de jatinho por aí. Muitos religiosos que andam de jatinho. Satanás deve ter um jatinho, ele fica passeando pela terra porque ele não é onipresente. E aí Deus diz assim para ele: você prestou atenção no meu servo Jó? Você viu como Jó é um cara justo, íntegro? Pois é, Satanás também não é onisciente, também não sabe de todas as coisas. Ele não foi lá para falar de Jó, foi Deus quem apresentou Jó a ele. E aí Satanás diz assim: também você tem abençoado muito esse cara, deixa eu mexer nas coisas que você deu para ele. Ou seja, ele também não é onipotente, Deus precisa autorizá-lo a fazer as coisas, porque onipresença, onisciência e onipotência só pertencem a Deus. E aí Satanás desce no primeiro capítulo e faz um estrago. Todos os filhos de Jó morrem, ele perde todos os seus bens, todas as suas propriedades. É furacão, é tsunami, um monte de coisa vem, é ladrão, perde tudo. E aí Jó se prostra e ele glorifica a Deus. No segundo capítulo está Satanás lá de novo, e Deus fala assim: viu só, Jó? Também pele por pele, deixa eu tocar na pele dele, deixa eu feri-lo, você vai ver se ele não blasfema contra você. E Deus diz: então vai lá, só não tira a vida dele. Então no primeiro capítulo ele perde tudo, no segundo capítulo são as feridas, é a saúde, morre todo mundo e ainda fica a mulher para falar que é para ele amaldiçoar Deus e morrer de vez. Se eu pudesse dar um tema para os 3 primeiros capítulos de Jó, eu diria que é assim: não tem nada ruim que não possa piorar. E no capítulo 3 ele faz todo o desabafo. E o que chama atenção são os 2 últimos versículos do capítulo 3. Jó diz assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aconteceu aquilo que eu tinha medo que acontecesse. E o que Jó temia? Jó fazia sacrifícios, jejum e oração pelos seus filhos o tempo todo. Jó tinha medo que os seus filhos se afastassem de Deus. Jó tinha medo de perder os seus filhos, e foi exatamente isso que aconteceu. A sua vulnerabilidade foi manifesta, e Satanás mexeu na sua vulnerabilidade. E é o que eu penso, que como é que Jó tratava dessa vulnerabilidade? Como é que Jó tratava dos seus medos? Por meio da sua religiosidade. Ele cumpria os rituais, ele oferecia sacrifícios, ele fazia jejum e oração, mas para preservação da sua família, preservação dos seus filhos. Ele aprendeu isso na sua religiosidade. Por isso ele era fiel àquilo que ele aprendera, mas tinha algo mais que ele precisava aprender. E no capítulo 42, depois de passar por todas as calamidades,
Jó diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu sei que eu te conhecia só de ouvir, eu conhecia o Senhor por meio da religião, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o processo de conversão de Jó. Satanás cai numa cilada. Tudo aquilo que acontece é projeto de Deus para abençoar a vida de Jó. Os sacrifícios de Jó, a religiosidade de Jó não foram suficientes para que ele não sofresse. Muitas pessoas pensam que podem se relacionar com Deus por meio da sua religiosidade. Por isso muitos são frustrados e se decepcionam com Deus. Um pastor que estava ao meu lado ontem, que foi quem me convidou para ir para lá, ele falou assim para mim: eu tinha um filho de 11 anos, ele ficou o dia todo me abraçando e me beijando. À tarde ele entrou para tomar banho, ele teve um mal súbito e morreu dentro da minha casa com 11 anos de idade. Isso já faz muito tempo. Era o seu medo. Não significa que tenhamos medo essas coisas acontecerão, não é nada disso. Mas ontem estava diante de mim um homem que se relacionava com Deus não pela religião, mas pela prostração que ele tinha, pela confiança que ele tinha em Deus, pela obediência que ele tinha ao Senhor. Não é a religiosidade que vai preservar a minha família, tampouco a minha fé. Porque o dia que Deus não me der aquilo que eu estou pedindo, o dia que Deus não atender as minhas orações, ou o dia que Deus não concordar com os meus jejuns e orações, eu posso me decepcionar. E muitos se desviam, muitos abandonam, muitos voltam para a podridão, voltam para a promiscuidade, para drogas, porque a sua vida sempre foi pautada na religiosidade. Israel desenvolveu religiosidade durante todo o Velho Testamento, entendendo que por meio de sacrifícios, por meio dos rituais, poderiam agradar a Deus, e não é nada disso. Não é nada disso. Essas coisas, ter nascido na igreja, dar o meu dízimo, tudo isso é muito importante, mas nada disso vale mais do que obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus. Duas verdades sobre os gentios que Paulo está destacando. A primeira delas: os insensatos, incrédulos e que não eram da nação de Israel também são alvos do amor de Deus. No Cântico de Moisés, que Paulo destaca, ele diz exatamente isso. Os insensatos são alvos do amor de Deus. Aqueles que são incrédulos, que não acreditam em nada daquilo que a gente fala. Quando você vai falar do Evangelho, vai falar de Jesus, aqueles que dão as costas para o Evangelho, esses também são alvos do amor de Deus. Outra verdade sobre os gentios: os ignorantes e indiferentes. Tem gente que é incrédulo, tem gente que é indiferente à existência de Deus, foram encontrados e receberam a revelação de Deus. Ou seja, a graça se manifesta sobre aqueles que não fazem parte da nação de Israel. A graça se manifesta salvadora a todos os homens. Deus escolhe a sua igreja fora da nação de Israel também. Israelitas fazem parte desse novo povo escolhido, aqueles que são salvos, mas não é exclusividade de Israel. Deus escolhe a sua igreja, escolhe os seus, e muitas vezes aqueles que nós não desejamos. Infelizmente, não sei em relação a você, mas em relação a mim, tem muita gente que eu gostaria que fosse para o inferno. Tem muita gente promíscua, tem muita gente rebelde, tem muita gente depravada, como os pedófilos, como alguns psicopatas que se apresentam, como políticos corruptos que ferem a nação. Eu gostaria que muitos desses fossem para o inferno. Mas, glória a Deus,
não é como eu quero. Muitos desses podem fazer parte do povo escolhido de Deus e serão alcançados pela mensagem da cruz, o que acontece com os gentios, com os insensatos, com os incrédulos, ignorantes e até aqueles que são indiferentes à existência de Deus. Agora, duas verdades sobre a fé. Primeiro, a fé vem somente vem pelo ouvir. Pelo ouvir. A fé não vem por experiências passadas. A fé não vem por imagens. A fé não vem por sonhos. A fé só vem pelo ouvir. A fé é fruto da pregação da palavra de Deus. Duas verdades são as principais verdades sobre a fé. Ela só vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. E que pregação é essa? Não é pelo testemunho que eu posso dar a você aqui hoje. Não é eu te contar, como já contei inúmeras vezes, que caí no poço quando tinha 1 ano e 8 meses e Deus me resgatou e não permitiu que eu morresse. Isso permitiu que eu estivesse vivo para contar para você hoje. Não é porque eu estava viajando de avião, o avião caiu, todo mundo morreu e eu sobrevivi. Coitado do cara, sobreviveu e morreu de infarto 2 anos depois. Porque ninguém é eterno neste mundo. Não é porque Deus abriu uma porta de emprego para mim quando eu orei, eu estava passando por necessidade, e por causa disso, se você orar, Deus vai curar a sua enfermidade, Deus vai levantar o enfermo do leito de enfermidade. Não é. A fé não vem por aí. Por onde vem a fé? A fé vem pela pregação da mensagem da cruz, da rude cruz que se erigiu, onde Jesus derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. A fé só vem por meio da pregação do Evangelho. A mensagem do Cristo que morreu, ressuscitou e está vivo. E a fé me faz entender que agora eu morri com Ele também quando Ele morreu. Ressuscitarei com Ele no último dia, estarei lá no céu vivendo com Ele. Porque Ele assim o quis. Porque Ele me amou e deu a sua vida por mim. Esta é a fé verdadeira e genuína, que só pode ser produzida por meio da pregação da mensagem da cruz. Quais verdades se aplicam a nós? Somos como gentios alcançados pela graça? Recebemos a fé por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da pregação da mensagem da cruz? Ou somos como Israel, que cumpre os rituais da religiosidade, porém sem obediência ao chamado para a conversão? Somos um povo rebelde e contradizente que ignora as mãos estendidas de Deus. Quais verdades se aplicam a nós? Nós somos como Israel, que se entendia religioso e o povo escolhido, mas era desobediente? Ou somos como aqueles que foram alcançados pela mensagem da cruz, salvos pela graça e agora vivem prostrados diante do Senhor e Salvador Jesus? Quais verdades se aplicam a você? Quais verdades se aplicam a nós? Vamos orar. Deus, que somente as verdades da Tua Palavra movam os nossos corações e as nossas vidas em direção sempre à cruz de Cristo. E que a nossa fé, Pai, não seja jamais uma fé pelas circunstâncias, mas seja sempre a certeza de que fomos alvos da Tua graça. Lavados pelo sangue de Jesus, fomos feitos filhos de Deus. E porque somos Teus filhos, somos santificados também por meio da Tua palavra. E um dia estaremos contigo, onde o Senhor está. Mas, Pai, enquanto vivemos, que a nossa fé, ela seja sempre percebida no nosso caminhar. E que por meio da fé, vivamos e preguemos o Evangelho da cruz, para a salvação daqueles que o Senhor ainda deseja alcançar. Em nome de Jesus.
Amém.